alimentos, todos que eu falei, essas vitaminas, esses minerais, eles compõem um grupo que a gente pode classificar eles como o grupo in natura e o minimamente processados. A gente tem que fazer desse grupo a base da nossa alimentação. Então, agora a gente vai pensar numa pirâmide. A base dessa pirâmide, a gente vai usar esses alimentos base, minimamente processados ou in natura, que são o quê? Eles saem da natureza e vai para a nossa casa, praticamente eles não passam por nenhum processo. Se passar por algum processo, seria de moagem, de seleção, de grãos, essas coisas. Então, entrariam arroz, feijão, as frutas, os legumes, as verduras, tudo nessa classe, que são os alimentos que eu citei para falar dos minerais, das vitaminas e do grupo do macro. Segundo degrau dessa pirâmide, a gente tem quais alimentos? Aqueles que a gente usa para temperar os alimentos base. Então, a gente tem o sal, o açúcar, o óleo, que também a gente precisa tomar muito cuidado com eles, usar com moderação, para eles serem saudáveis e beneficiar a nossa saúde. Pulando mais um degrau, nós temos os alimentos processados. Os alimentos processados, a gente já não pode fazer tanto como os alimentos minimamente processados. Por quê? Porque eles sofrem com uma adição de algum ingrediente para aumentar o tempo deles de prateleira. Eles são os extratos de tomate, eles são as conservas. Então, você adiciona um sal ou um açúcar para aumentar a validade desse produto, tá? A gente consome ele moderadamente, eventualmente, vamos dizer assim, para consumir os alimentos processados. E na pontinha, Jana, qual você acha que estão os alimentos? Que alimento que está lá na pontinha? Certeza. Ultraprocessados. Ultraprocessados, aqueles que são fabricados na indústria, e aí eles recebem os aditivos, todos aqueles nomes diferentes que a gente não conhece, que a gente não usa em casa. Então é importante a gente ler o rótulo também e excluí-los, ok? Principalmente para as crianças. Refrigerante, salgadinho, doces, besteiras número 1. Exatamente. Pães muito industrializados, prefira sempre o pão da padaria. São poucos ingredientes que a gente conhece, tá? Dando prioridade para esses alimentos da base, excluindo o que está na pontinha, ok? Certo. E só fazer uma observação aqui para os vegetarianos e veganos de plantão, que estamos falando de proteína, mas assim, não queremos induzir nada. Vocês devem seguir a orientação do nutricionista de vocês, que vão talvez cuidar com uma suplementação, algo do tipo, né, Thay? Não é nada assim, não, nós temos sim que comer carne, ou não, nós não temos que comer carne, não, a gente não está entrando nesse mérito. Ainda mais esses nutrientes... uma questão de desenvolvimento de uma criança, então é uma coisa que a pessoa precisa procurar um profissional para ser orientado especificamente para a situação que ela quer seguir, né? Sim, é importante sempre buscar um profissional, né? A criança faz acompanhamento com o pediatra, tem toda uma equipe multiprofissional por trás. Então, aqui a gente está passando em uma dieta geral. Quando a gente vai para uma dieta específica, o acompanhamento é outro. Até na dieta geral precisa ter um acompanhamento. Estamos dando dicas, informações, mas é muito importante, falei no começo do vídeo, para buscar informações, busque profissionais capacitados, profissionais que vão te orientar a isso, porque a gente está falando de vidas. Então, a gente precisa de um desenvolvimento bom para essa criança. Para buscar métodos alternativos que substituam a carne, porque tem bastante nutriente, mas tem outras fontes também que têm nutrientes. A gente só precisa adequar essa dieta, tá? Exatamente. E alguns precisam de suplementação, né? Então... Sim, com certeza. É igual da vitamina B12 que a gente falou. A vitamina B12, ela tem nas carnes, é origem animal.
Então, Sim. se você restringe esse alimento, precisa buscar outras fontes, outras formas de você receber esse nutriente. Tá? Ou seja, só não pode ficar seco. Sim. Bom, vamos às perguntinhas, então, das nossas seguidoras. Bom, a primeira perguntinha que nós temos aqui é da mamãe Érica Jagelo. Espero que eu tenha falado corretamente. Ela perguntou o seguinte: como introduzir novos alimentos se já tentei de várias formas? Um beijo, Érica, e muito obrigada pela participação. Então, Érica, a gente precisa ver as formas que você tentou, tá? Para começar, porque realmente tem diversas maneiras e cada criança é uma criança. Uma forma que eu vou trazer para vocês é diversificar essa forma de oferecer esse alimento. Por exemplo, você vai oferecer um espinafre em uma salada. A criança não aceitou. Em um outro dia, você vai colocar esse espinafre, um alimento que seja familiar para essa criança. Seja em uma omelete, em uma torta salgada, para tentar fazer com que ela consuma e explicar. Olha, lembra daquele ingrediente? Lembra daquele alimento que você não quis? Olha ele aqui, né? Ela comeu, gostou, ela já aceitou. Então a gente vai mudando as formas. Depois a gente tenta ele refogado. Depois a gente volta ele para uma salada. Sempre tentando mudando as formas em dias diferentes. Certo. E por volta de quantas vezes o alimento ele precisa ser oferecido para a criança, Tainara? No mínimo, Jana, 8 vezes. Bastante, né? De 8 a 10 vezes para a criança se familiarizar com ele. Por exemplo, tem dia que a gente também não está com vontade de comer um alimento específico. Isso pode acontecer com a criança também. Elas têm suas particularidades. Né? Não... Tem dia que a gente não quer comer, não está afim de comer aquilo, mas em outro dia a gente já aceita melhor. E a gente pode ver também, por exemplo, a gente ofereceu esse alimento no almoço. Em outro dia a gente oferece no jantar. Em outro dia, em um lanche intermediário, sempre variando, em dias diferentes, mínimo de 8 vezes pra gente, até a gente adulto, tá? A gente come, um exemplo meu, eu não gostava de comida japonesa. Comi a primeira vez, não gostei. Comi a segunda vez, passei por isso. Ainda acho que não é pra mim. Acho que a terceira vez já comecei a gostar de umas coisas ali. Eu falei, isso aqui é interessante. Me familiarizei com essa aqui. O outro eu não gostei tanto. Na quarta vez, comecei a comer mais. Entendeu? Então, a gente vai adaptando o nosso paladar. E a criança é a mesma coisa. O problema é que ela ainda não entendeu que ela precisa experimentar para ver se ela vai gostar ou não. Isso que a gente tem que tomar. Né? Exatamente, a gente tem que ter estratégias para que pelo menos ela experimente. Por isso que a gente vai ofertar o alimento em diversas formas. Bom, espero que a gente tenha ajudado a Érica, né, nesse momento. Sim. A segunda perguntinha, Thay, é da mamãe Priscila. Ela tem uma página no Instagram, chama mamãe.priscila, e ela pergunta o seguinte: fase da seletividade, como driblar? Um beijo para a mamãe Priscila, obrigada pela participação também. Bom, essa fase deixa os pais de cabelo em pé, né? Deixa. É complicado. Maior né? Sim. Meu filho comia de tudo, hoje ele já não quer mais comer o que ele comia, ele gostava, como assim ele não quer mais? Então, temos aí umas dicas para driblar essa fase, para ficar mais fácil, para não ser um peso para a família, porque a gente sabe, sim, que isso afeta não só a alimentação da criança, como a família em si, né? Bom, a primeira dica é uma diquinha que a Jana já vem falando para vocês em uns vídeos aí, que seria a rotina. Viu, gente? Rotina, ó.
Rotina de É bom alimentação. estabelecer uma rotina alimentar, sim. Mas a rotina alimentar ela é diferente de uma rotina de estudos. Por quê? Porque o estudo, você vai lá, senta e estuda. Você tem que ter vontade de estudar, ou você vai convencer a criança a estudar, e acontece. A rotina alimentar, o que ela depende? Da fome. Então, não fala assim, eu quero ter fome agora. Por isso que ela precisa ser mais flexível. Você estabelece um período do dia para que ocorra o almoço, para que ocorra o jantar, para que ocorra o café da manhã e as refeições intermediárias, mas sempre com flexibilidade, respeitando a fome que a criança vai ter. Então, a gente precisa almoçar todos os dias meio-dia. Não. Entre 11h30, meio-dia e meio, tem que sempre dar uma flexibilidade nesses horários. Tá? A segunda dica seria a variedade de alimentos saudáveis. Por quê? Você precisa ter uma variedade para a criança escolher. Porque nessa fase, ela quer comer sozinha, ela já quer montar o prato dela. Então, ela quer escolher o que ela vai comer. E dentre essas escolhas, precisa ter alimentos saudáveis. Porque qualquer coisa que ela escolha vai ser adequado para ela comer naquele momento. Então, é importante variar e alimentos saudáveis. Bom, temos também, entrando nesse, né, de possibilidades saudáveis, criança fala, não quero, e aí você vai dar uma opção que não é saudável. Vai substituir esse alimento por um alimento que ela quer, que ela comeu em algum lugar, que ela gosta, para uma opção que não é saudável. Não é ideal, tá? Porque isso, a criança vai falar assim, eu vou negar, então eu vou ganhar o que eu quero. Exatamente. Por isso que você não vai forçar ela a comer aquilo, você vai dar opções saudáveis para que ela escolha, mas não vai dar o que ela quer, naquele alimento que não é saudável. Se você criar esse hábito, ela vai saber que se ela negar, ela vai ganhar outro alimento que ela estava pensando já na cabeça dela, que você sabe que é o que ela vai comer. Tá? Então, é uma prática que não podemos ter. A hora da refeição, ela tem que ser uma hora leve. Ela tem que ser uma coisa prazerosa. Ela tem que criar memórias afetivas. Nós não temos memórias afetivas de alimentos? Aquele arroz que minha avó fazia. A gente tem memórias afetivas com os alimentos. E a gente precisa criar isso para as nossas crianças. Não pode ser um ambiente ruim, de força, de obrigação. Então, a gente precisa criar isso. E para criar esse ambiente, né, de memórias afetivas, é importante também não oferecer recompensas. Por exemplo, se você comer tudo, você vai ganhar a sobremesa. O sentimento que ela vai criar não vai ser esse que a gente quer. Bom, nós temos também que estimular os 5 sentidos da criança. Por quê? Porque ela tem que ser uma refeição prazerosa. Tem que ser uma refeição em que ela vai se sentir à vontade. Ela precisa criar memórias afetivas com isso. A gente tem memórias afetivas com comida, né? A gente tem um alimento que a gente gosta, que a gente lembra da nossa avó, que a gente lembra dos nossos familiares, de um amigo. Então, a criança precisa criar isso. E como ela vai criar? Sentindo à vontade naquela alimentação. Então, ela tem que... Deixa ela pegar com a mão, deixa ela sentir o cheiro, deixa ela... a visão também, vai estimular a visão dela, alimentos coloridos. Exemplos familiares. Somos espelhos. Tudo que fazemos, as crianças fazem também. Então, temos que tomar cuidado. Assim, esponjinha total. Uhum. A criança vai lá. Você vai ter que comer, sim, Normalmente, o problema é com sabores amargos. Então, vai ter que comer, sim, esse vegetal que está no seu prato. Esse brócolis. Ela tá vendo que o irmão dela mais velho não tá sendo obrigado a comer. Que ele não precisa comer, que o pai dela não está comendo, que a avó não está comendo. Então é importante que nesse ambiente que ela está, nessa mesa, ela não seja a única que tem que comer esses alimentos. Tem que ser um hábito da família. Por isso que a família tem que ser o exemplo para a criança. Normalmente a criança, ela pega os hábitos alimentares da família. Outra coisa sobre a introdução alimentar. A gente tem que introduzir os alimentos que a gente não gosta. Por quê?
porque esses vão ser os alimentos que vão ter pouco na nossa casa. Como os hábitos familiares, eles têm que estar de acordo com os hábitos da criança. Precisamos ter hábitos alimentares saudáveis para que essa criança cresça em um ambiente assim e crie hábitos alimentares saudáveis também. Não dá para fazer que nem aquela frase do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Não dá. Porque ela vai ver que você não está fazendo e não vai fazer também. Exatamente. Outra dica que tem também que não precisa raspar o prato. A gente precisa respeitar a saciedade da criança. Nem sempre ela quer comer tudo. É mais legal se você colocar menos no prato e ela repetir do que você montar um prato maior e ela não aguentar comer. Sempre, parabéns, comeu tudo. Palavras de incentivo, diferentes de recompensa. Você incentiva a criança a fazer o que é certo. Então, acho que legal. Não só a questão de incentivar, né, Thay, mas assim, de tratar aquilo como natural, né? Porque realmente ela não precisa ser recompensada por aquilo. Eu acho que também a gente não precisa bater palma todas as vezes que a criança consegue fazer algo, porque eu acho que é uma questão de prazer nela mesma, sabe? Eu tenho a impressão de que quando a gente fica o tempo inteiro, parabéns, você conseguiu. Eu acho que você estimula uma coisa que ela não vai ter sempre. Uhum. E é uma coisa que ela acaba ficando, ela acaba ficando meio que dependente disso, né? Ela vai fazer e vai ficar esperando aquela festinha. Tem algumas, realmente. E tem coisas que eles precisam encarar com uma naturalidade, que não, é um processo comum. Eu preciso fazer, eu fiz, e ok, né? Não tem essa coisa o tempo inteiro de tudo precisa bater palma, tudo precisa de uma recompensa. Tem crianças que são mais seletivas que outras. Por exemplo, nem experimentam, não quero. Quando ela dá esse passo, quando ela se permite aceitar, é importante que venha esse elogio. Não precisa ser toda hora, igual você está falando, né? Que realmente tudo ela vai ficar esperando que ela seja elogiada, né? Mas é importante ter esse equilíbrio, porque quem mais conhece o nosso filho que nós mesmos, não existe, né? Não. Temos outras diquinhas aqui, tá? Colocar no prato todos os tipos de alimentos. Eu trabalhei em escola um tempo, e isso era uma coisa que a gente fazia para as crianças não obrigar elas a comerem tudo, mas elas terem ciência que aquele alimento é importante. Uma vez ou outra, elas têm interesse em pegar aquele alimento e falar assim, o que será que é isso? Coisa que elas não escolheriam quando elas vão se servir. Então, se tem no prato, não esconda esse alimento. Deixa ele lá. Uma hora ela vai se sentir... As crianças são curiosas. Ela vai ver a textura, ela vai sentir o cheiro daquele alimento, ela vai querer experimentar um pouquinho. Se ela não quiser, não tem problema. Ela fala assim, você não precisa comer. É só deixar no cantinho. Isso é uma coisa que a gente fazia nas escolas e que dava certo. Eu trabalhei em uma escola também que as professoras davam as refeições para as crianças, né? E a gente fazia muito isso, né? De deixar de sempre colocar um pouquinho de tudo que tinha lá para a criança experimentar. E a gente se deparava muito com essa situação de eu não quero isso, da criança chegar a empurrar o prato, literalmente, assim. E realmente não é um processo fácil. A gente fala, é lindo a gente falando, não é fácil, mas precisa ser feito, porque ela precisa entender que aquilo ali não vai atrapalhar a refeição dela, que ela não está sendo obrigada a comer aquilo, né? Mas que ela precisa conhecer. Então, realmente, esse hábito que você está falando de colocar tudo no prato da criança, claro que não em porções exageradas, né? Porque não, nunca. A gente ainda tem muito isso na nossa cultura, acho, de a criança gordinha é a criança saudável, né? E aí quer que raspe o prato e tudo mais. Então, acho que colocar um pouquinho de cada coisa e aquilo que ela não conhece, colocar um pedacinho só para ela
Só para saber que é importante estar ali. Ela tem que ter essa despertar a consciência. curiosidade, né? Exatamente. E uma vez ou outra, a gente sempre se surpreendia. Nossa, olha, fulano aceitou comer, comeu tudo, raspou o prato. Antes só comia arroz e feijão. Então, são baby steps. Um de cada vez. Exatamente. É uma coisa diária que tem que fazer. Vai ser difícil no começo, mas a criança ela vai se acostumando. É trabalhinho de formiga, né? Sim, exatamente. Outra coisa interessante que seria colocar a criança para participar. Coisa simples. Lavar um alimento, né? Ajudar a separar, ajudar na seleção, em montagem da mesa, ou a mãe ajudando a mexer. Ela vai se interessar mais porque ela vai estar participando daquilo, né? Então, isso vai ajudar muito o desenvolvimento da criança, motor, também o interesse que ela vai ter. A criança ela precisa se sentir pertencente, né? Então, se ela participa, se ela coloca a mão na massa mesmo, eu acho que dá muito mais prazer e muito mais vontade de você experimentar alguma coisa, né? E falar, fui eu que fiz. É diferente para eles. Né? Até a gente sente isso, né? Exatamente, quando você prepara algo alimento, gostoso, você come, você é mais crítico, porque você preparou, você fala, falta tempero, posso melhorar nisso. A gente tem essa sensação e eles também. Por isso que é importante envolver eles nas compras, no mercado. Outra coisa que a gente fazia nas escolas era sobre apresentar o alimento in natura. Porque o que eles recebem? O prato feito. Ou a seleção que está lá em cima da mesa, eles não conhecem esse alimento. A gente levava uma fruta, um legume, eles não sabiam o que era. Então, é importante envolver eles nisso também, para entender as etapas, né? Cada parte. Eu acho muito legal a criação de horta, sabe? Fazer. Tudo bem, tem lugar que não tem espaço para isso, mas, sei lá, por mais que seja num vasinho, alguma coisa pequena, não precisa ser nada extraordinário, Sim. Mas ela poder plantar, ela participar de todo o processo, sabe? O plantio, o desenvolvimento daquele alimento, a colheita, o preparo. Então, é prazeroso e dá vontade de fazer, dá curiosidade, e ela está aprendendo o tempo inteiro com aquilo, né? Então, eu acho muito bacana a questão da horta. Isso ajuda bastante no desenvolvimento, no interesse, em estimular a criança. Então, é uma das formas de driblar também essa seletividade. Temos que ter paciência, tentar essas técnicas e tentando o que funcionar com cada criança. Temos as suas particularidades, então funcionou esse, não funcionou esse, mas tem várias técnicas que a gente pode utilizar, que uma delas acaba dando certo, né? Isso é muito bom. Não pode desistir. Não pode desistir, gente. É persistência, tempo inteiro. Os hábitos moldados na infância refletem na vida adulta. Exatamente. Então, as preferências da vida adulta foram construídas lá atrás, desde a introdução alimentar, desde a fase pré-escolar, como ela se relacionava com a comida, qual sentimento que ela depositava nesse alimento, e isso vai refletir tudo na vida adulta. Então é importante a gente prestar atenção e não desistir. Com certeza. Bom, Tainara, eu quero te agradecer por ter participado, por ter aceitado participar desse bate-papo. Espero que nós tenhamos ajudado muitas famílias nesse processo. A gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente precisa ter paciência, precisa apresentar de várias formas. A gente sabe que paciência é uma coisa difícil para muita gente, mas com os pequenos não tem jeito. Se a gente não tem e quer que eles aprendam, eu acho que fica mais difícil ainda, né? E não tem fórmula mágica, né? As coisas não acontecem. Várias opções, né? Exatamente. A gente, nada acontece da noite para o dia, isso eu sempre falo. Mas a gente está aqui para tentar ajudar e, de alguma forma, fazer com que as coisas vão se encaixando e caminhando para um bom desenvolvimento, né? Sim, é importante lembrar
que se a criança está muito seletiva, tentou várias coisas, ela não come, não deixa ela sem comer, né? Procure um profissional para te ajudar com que ela não substitua por opções que você sabe que ela vai comer, mas que não é saudável. Busque ajuda para moldar esses hábitos alimentares de forma saudável. Se ela não aceitou esse passo a passo, se o jeito que você está fazendo ela não está comendo, busque sempre a ajuda de um profissional capacitado para auxiliar aí nesse processo. Exatamente. Para ajudar, assim, nessa quarentena, nesse período que a gente está passando, né, o SESC bolou um material bem legal que eles disponibilizaram sobre algumas receitas que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. A Jana vai deixar para vocês acessarem. E caso vocês tenham interesse, de ir lá, e eles disponibilizaram essas receitas para a gente colocar a mão na massa mesmo nessa quarentena, porque tá todo mundo em casa, a gente sabe que tá cansativo para todos, né? Ainda mais as crianças que estão em casa estão entediadas. Então, às vezes é uma atividade diferente que você pode fazer com elas, que vão estimular outros hábitos também, outros campos que vai ajudar positivamente nessa fase que a gente está passando. Eu sempre toco nesse assunto da questão da importância da rotina, porque ela vai ajudar muito, principalmente nesse momento de quarentena. Se você tiver essa organização, a criança ela não tem tempo para ficar ao relento, assim, e querer fazer coisas que vão te atrapalhar no seu home office ou em qualquer outra coisa que você esteja fazendo em casa, né? Então, se você tem todo esse direcionamento, claro que no começo você precisa estar o tempo inteiro, olha, não, você vai fazer isso aqui agora, lembra, né? O tempo inteiro falando com a criança, relembrando o que ela de fato precisa fazer. É um tempo de adaptação, mas que aos poucos ela vai conseguindo se organizar e a casa vai ficando mais tranquila, né? Isso que as pessoas precisam ter em mente, que a rotina ela veio para ajudar, não para, ai meu Deus do céu, preciso seguir exatamente aquele horário para fazer determinada coisa. E sobre alimentação, uma coisa que eu acho que também as pessoas ficam preocupadas, quando a gente fala de dieta, as pessoas pensam muito assim, é coisa cara, é muito caro, e na verdade não é, comer direito não é caro, não é você entrar no mercado e comprar coisa light, coisa, né, esses produtos assim, Sim. É você aprender a comer realmente, né, a base da pirâmide, a base da pirâmide são alimentos que a gente encontra no mercado facilmente, alimentos que a gente tem em casa, na feira, a gente também pode disponibilizar o guia alimentar para a população brasileira. Tem 2, que um é para crianças até 2 anos e outro para até a fase adulta. Muito interessante também, tem dicas lá, é uma fala super acessível, então você vai conseguir, até os mais leigos, né, que não entendem mesmo, vai conseguir pegar, ver quais são os nutrientes, o que é cada coisa. Tem também as refeições. Para até 2 anos tem também dicas de como introduzir essa alimentação, tem todo um material bem elaborado que a gente pode deixar também, posso falar para a Jana deixar aí para vocês. Não, eu vou deixar sim, com certeza. E vou colocar também um link para quem quiser conhecer um pouco sobre a BLW que eu comentei no nosso bate-papo, para conhecer um pouco, saber qual é o segmento, como é apresentado o alimento para criança, que eu acho bem interessante também. Sim. Muito bacana, Jana. É isso, então. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada, foi muito bom ter esse tempinho aqui com vocês, passar essas informações. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, espero que eu volte em algum outro vídeo. Com certeza. Depender de mim, das mães e dos pais também, né? Porque a gente sabe que tem criança que fica com o pai também, enquanto mãe trabalha, e assim vai. Com avós, com os cuidadores, quem for o responsável por essa criança, mande dúvidas,
Se Sim, algo não foi claro no vídeo. podem colocar na descrição do vídeo, não, desculpa, nos comentários, que a gente responde depois, com certeza. Tanto Exatamente. aqui como no Instagram. Eu mando para a Tainara responde. Sem resposta, ninguém fica. Com certeza. Muito obrigada, Jana, pelo convite, viu? Adorei. Mas, então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.